Essa é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a PEC das prerrogativas, que foi aprovada ontem em primeiro e segundo turno na Câmara. Tá? Ainda não foi para o Senado, porque ela ainda tem que votar os destaques. Deve continuar a apreciação dos destaques hoje, mas não se espera nenhuma mudança e o envio imediato para o Senado logo em seguida. Vamos entender esse caso aqui. Tem muita gente criticando, muita gente, olha que absurdo, os deputados votaram a PEC da blindagem que proíbe eles de serem processados, e você vai ver aqui, eu vou mostrar para você que é muito menos do que isso, tá? A PEC, de fato, dificulta o processamento de deputados pelo STF, mas exatamente porque o STF estava abusando desse direito para ameaçar deputados. Então vai ser um pouco mais difícil, é verdade, mas não tem nada de blindagem completa, de ser proibido processar deputados e senadores e coisa e tal, e foi votado com uma ampla maioria, inclusive com o apoio do PT. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Umpa Lumpa da Fábrica de Vento Estocado, tem que construir uma estátua do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui ó, a Câmara aprovou em segundo turno o texto base da PEC das prerrogativas, que é a PEC 3 de 2021, que, olha só, é o que eu falo para vocês, esse era o planejamento desde o início. Quando teve o final das férias lá de julho, né, a ideia era exatamente isso, votar primeiro as PECs e depois votar a anistia logo em seguida. Por que votar a PEC primeiro? Porque a gente sabe que votar a anistia vai desagradar o STF. O STF estava usando exatamente a questão dele poder processar deputados e senadores para pressionar esses deputados e senadores a votarem contra a anistia. Então é preciso aprovar a PEC antes para poder aprovar a anistia em seguida e resolver esse problema do Brasil de uma vez por todas, né? Agora, e foi isso que foi feito, né? Tem gente criticando, dizendo que não, que agora a anistia vai ser fraca, que não vai ter anistia, que não sei lá, que não vai ter Bolsonaro na anistia. E eu vou falar sobre a questão da anistia em outro vídeo, tá? Mas o problema é que isso já era. É lógico que o governo vai tentar barrar a anistia. Todo mundo sabe que vai tentar barrar a anistia. Eu acho que não vai conseguir. Tem votos mais do que suficientes. A PEC passou com muita folga, 344 votos contra 133, ou seja, muito tranquila a votação, foi votada em primeiro e segundo turno, já só não votaram os destaques ainda, que vão votar hoje, e em seguida devem votar a urgência do projeto de lei da anistia, né? Enfim, mas afinal, o que é isso, né? É lógico, a esquerda está reclamando pra caramba, PEC aprova blindagem que protege parlamentares de processos. Dificulta que o STF persiga parlamentares, é verdade. Mas se o cara for culpado, ele vai ser condenado do mesmo jeito, né? Aqui, ó, 12 deputados do PT votaram a favor da PEC da blindagem. O governo chegou a dizer que isso não é assunto de governo, que isso aí os deputados que decidem isso daí e não tem problema nenhum porque eles estão preocupados também, porque certamente muitos deputados do PT vão ser acusados pela questão da CPMI do INSS, né? Lembra? Tá rolando a CPMI do INSS, tá rolando a investigação sobre aqueles grupos de aposentados lá, grupos de sindicatos que roubavam aposentados. Então certamente vai ter muito deputado do PT tendo que prestar conta à justiça. Isso aqui ajuda eles, vai ser mais difícil eles serem condenados por conta disso. Agora, isso é preciso. Por quê? Porque o que estava acontecendo é o excesso do STF. O STF estava exagerando, né? Na verdade, essa PEC ela retornou a Constituição para o que era originalmente. Originalmente já era assim. Já precisava de licença da Câmara para iniciar a investigação sobre deputados e senadores. Exatamente por quê? Porque na época da ditadura acontecia isso, aconteciam ações contra os deputados para calar a oposição, né? Então eu acho importante, acho válido. Mas vai dificultar prender os corruptos do PT. Vai dificultar um pouquinho. Mas a verdade é a seguinte, se for corrupção mesmo, se for ataque mesmo, vai acabar passando na Câmara e eles vão ser processados do mesmo jeito, né? Bom, vamos ver o que é essa PEC exatamente, porque a situação é a seguinte, ninguém sabe, não tem lugar nenhum escrito. É aqueles casos em que o pessoal elegeram, colocaram aqui ó, o relator, cadê aqui? Tá aqui, o relator foi determinado aqui, ó, designado o relator o deputado Cláudio Cajado do PP da Bahia, então ele foi colocado como relator, e aí, o que faz o relator normalmente? Ele pega todos as leis e propostas que tem relativo àquele mesmo assunto, condensa tudo e gera a proposta que vai ser efetivamente votada, né? Só que não tem essa proposta aqui, não teve, já entrou direto na votação disso daqui. O que acontece nesses casos? Ele fez essa proposta, ele passou lá, ele botou num papel lá, rabiscou num papel lá e mostrou para os deputados, isso aqui é a proposta, isso aqui que está valendo para votar, mas não está aqui no site, então a gente não sabe exatamente o que é que vai mudar.
A gente tem a visão aqui do original. O que o original fazia? Esse aqui é a PEC 3 de 2021, a alternativa original dela. O que ela falava de importante aqui? A primeira coisa, dizia que as inelegibilidades previstas em lei complementar somente produzirão seus efeitos com a observância do duplo grau de jurisdição. O que é isso? Hoje, se você é declarado inelegível para alguma coisa, você já está inelegível, né? Na próxima eleição. E aqui exige que tenha um duplo grau de jurisdição, ou seja, tem que ser julgado por pelo menos 2 tribunais. Isso é um problema, porque, por exemplo, no caso do Bolsonaro, ele foi tornado inelegível pelo TSE, mas não foi votado ainda pelo STF. Então, nesse caso aqui, se for aprovado desse jeito aqui, Bolsonaro está elegível para a eleição de 2026, tá? De novo, eu não tenho como saber se é isso aqui que eles aprovaram mesmo, porque tem tanta coisa, tanta mudança que fizeram que não dá para saber, mas é uma coisa positiva? Eu acho que é, né? O problema do Bolsonaro é que agora ele foi condenado pelo suposto, entre aspas, crime de golpe de Estado do Alexandre de Moraes, e isso tornaria ele inelegível por este outro motivo. Mas mesmo nesse caso, precisaria de julgamento em duplo grau de jurisdição, precisaria de mais um segundo julgamento para poder dizer que ele é inelegível mesmo, né? Então essa é uma mudança que eles fizeram aqui. É justo isso? Olha, não deixa de ser justo, tá? Porque, de novo, quando você vê a situação em que o judiciário está atacando as liberdades políticas dos deputados, dos senadores e de presidente da República e de outras pessoas, é interessante que você tenha essa garantia de ter mais de um grau de jurisdição. O Lula teve. O Lula foi condenado em 3 graus de jurisdição, né? Bom, aí outra coisa que vem aqui é dizer que aplica-se aos deputados estaduais a mesma lógica dos deputados federais. Isso aqui é só uma observação, porque há uma dúvida se aplica isso daí, né, para os deputados estaduais também, e ele está dizendo aqui que está colocando na Constituição que se aplica, né? A principal mudança vem aqui no artigo 53, que diz que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos, cabendo exclusivamente a responsabilização ético-disciplinar por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Então, qualquer coisa, o caso do Daniel Silveira, que ele falou coisas absurdas, a única coisa que caberia ali seria o processo na Comissão de Ética da Câmara, né? Então aqui, ó, se você olhar aqui, o primeiro ponto é a questão do artigo 14, da soberania popular e coisa e tal, que fala aqui no artigo 9, ó, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, prazos de cassação e coisa e tal, e aí eles colocaram um artigo maior para dizer que tem que ter o 2º grau de jurisdição, né? Artigo 53, aqui diz, ó, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos. Então isso já tem hoje, né? Aí estão mudando esse artigo 53 para dizer que só vai ser punível na comissão ético-disciplinar. Aí bota mais um monte de coisa aqui, tá? Os deputados e senadores, desde a expedição de diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nos processos relativos a crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções parlamentares. O que está dizendo isso? Que crimes que foram cometidos antes ou que não tenham a ver com as funções parlamentares não seriam julgados pelo STF. Então, por exemplo, o caso do Alcolumbre, que o sócio dele está envolvido em corrupção. Isso, em princípio, não tem nada ligado a ele, não tem a ver com o cargo dele, então não seria o STF a julgar isso. Desde a expedição de diplomas, os membros do Congresso não poderão ser presos, salvo em flagrante delito por crime cuja inafiançabilidade esteja prevista na Constituição. Então, repara, não apenas está dizendo que não pode prender por crime inafiançável, mas que o crime inafiançável tem que estar previsto na Constituição, não em lei, tá? Crime inafiançável são aqueles crimes mais graves que você não tem como fazer fiança ou liberdade provisória nem nada, né? Então, por exemplo, mais uma vez, o caso aqui do Daniel Silveira já não poderia ser preso. Por quê? Porque o Daniel Silveira cometeu um crime, segundo o STF, cometeu crime de ameaça e injúria, difamação, esse tipo de coisa. Só que esse tipo de crime não é inafiançável, nenhum deles é inafiançável. Então, ele não poderia ser preso porque, embora tenha sido o flagrante, a história do flagrante eterno do Alexandre de Moraes, no momento que você publicou um vídeo na internet é flagrante para todo sempre, mas não seria um crime inafiançável, né? Então, hipótese em que os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que se resolva sobre a prisão pelo voto da maioria dos seus membros, né? Então, a única novidade aqui é a questão de exigir o crime inafiançável, né? No caso de prisão em flagrante prevista no parágrafo 2º, o membro do Congresso Nacional deverá ser encaminhado à casa respectiva logo após a lavratura do auto, permanecendo sob custódia até o pronunciamento definitivo do plenário. Então, quando você prende um deputado ou senador,
o STF tem que entregar ele para o Congresso. O Congresso vai fazer a guarda dele até ser votada a autorização para o processo dele, né? Mantida a prisão, o juízo competente deverá promover em até 24 horas a audiência com a presença do custodiado e sua defesa técnica e coisa e tal, oportunidade em que deverá relaxar a prisão, conceder liberdade provisória ou, havendo requerimento do Ministério Público, converter a prisão em flagrante em preventiva, aplicar medida cautelar diversa do afastamento de função pública, etc, etc, né? É vedado o afastamento judicial cautelar de membro do Congresso Nacional. É um absurdo realmente você afastar cautelarmente, né? Ele ser afastado depois de ter cometido crime, ok, é outra história. Mas afastamento cautelar antes de julgar o caso, já afastar o deputado, isso é um absurdo, né? É de competência exclusiva do STF a busca e apreensão deferida em desfavor de membro do Congresso Nacional, quando cumprida nas dependências das respectivas casas ou residências parlamentares. De novo, eu estou falando isso tudo aqui, mas esse aqui é o texto original, tá? Isso foi mudado. A gente não sabe o que foi mudado disso daqui. Medida cautelar cumprida nas dependências do Congresso Nacional deve ser executada com acompanhamento da Polícia Legislativa e obedece aos demais requisitos de lei, né? A medida cautelar deferida em desfavor de membro do Congresso que afete direta ou indiretamente o exercício do mandato e as funções parlamentares somente produzirá eficácia após a confirmação da medida pelo plenário do STF. Então, se tiver algum ministro que deu uma ordem para prender algum parlamentar ou alguma coisa assim, isso só tem eficácia depois que for confirmado pelo plenário do STF. Os elementos recolhidos no caso de busca e apreensão ficarão acautelados e não poderão ser analisados até a confirmação que se refere ao parágrafo 12, que é justamente essa medida cautelar, a votação em plenário, né, sob pena de crime de abuso de autoridade nos termos da lei. Então, se tiver busca e apreensão, os objetos ficam retidos, mas não podem ser analisados ainda até ter a votação no plenário do STF. Então, ou seja, você vê que assim, não é que torna totalmente impossível processar parlamentares, só vai exigir a licença prévia, como era antes, né, na Constituição brasileira, né, como era originalmente na Constituição brasileira, só está se restaurando isso. Então, acho uma PEC boa, não vi grandes problemas disso daqui e acho importante nesse momento em que o STF está justamente usando esse poder absurdo para intimidar o Congresso. O Congresso e o STF e o Executivo, Legislativo e Judiciário, devem ser poderes equalitários, não pode ter um poder acima dos outros. E o STF está fazendo exatamente isso, está usando o poder de prender deputados e senadores para subjugar o Congresso. A esquerda está vendendo isso como, agora virou bunda lelê, que não vai ter mais processo contra deputado. Que é falso, é lógico que vai ter processo contra deputado, só vai evitar o excesso do STF. Excelente essa PEC da blindagem. Agora vamos ver se aprova a anistia hoje. Isso é o mais importante de tudo. Lembrando que aprovou em dois turnos, né, na Câmara, e vai votar hoje os destaques, então deve acabar hoje, deve ser mandado para o Senado, tem que ser votado no Senado também, mas também tem maioria tranquila para votar lá no Senado também, tá? E como é uma proposta de emenda à Constituição, a validade é automática, ela não passa pelo Lula, não tem que ser vetado ou não pelo Lula, já vai automaticamente já estar valendo, né? É verdade, podem entrar com uma ação de inconstitucionalidade contra essa medida, tá? PECs podem ser inconstitucionais se elas forem contra o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, que estabelece as cláusulas pétreas da Constituição. Em princípio, isso daqui não mexe em nenhuma cláusula pétrea, mas sabe como é que é, né? O pessoal lá no STF costuma ser criativo nessas horas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.